Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica Básica, aula 109, módulo 8. O assunto: ação química para gerar tensões. Vamos lá? Quando dois tipos diferentes de condutores elétricos eles são inseridos num ácido ou num álcali, uma tensão é gerada. Um exemplo muito simples disso está sendo indicado na figura ao lado. Observe com atenção a figura. Esta ilustração, ela mostra um arame de ferro e um fio de cobre inserido num limão. O suco de limão contém o ácido cítrico e, portanto, o arranjo simples irá produzir uma tensão que pode ser medido por um aparelho, o voltímetro, que mede a tensão. O valor da tensão produzido pela pilha simples de limão é bastante pequeno. Porém, ilustra o princípio que os materiais condutores diferentes inseridos dentro de um ácido causa o desenvolvimento de uma tensão. Os dois materiais condutores que são inseridos dentro do ácido são chamados de polo da pilha, e o ácido ou álcali é chamado eletrólito. Nesta outra figura, observe com atenção esta outra figura. Nela mostramos a construção de uma pilha seca simples, usada para lanterna e muitos outros dispositivos. Vocês, alunos, poderá notar que os dois materiais condutores usados como polo são o grafite para o terminal positivo e o zinco para o terminal negativo. Preste atenção. Grafite, terminal positivo. Zinco, terminal negativo. O eletrólito para este tipo de pilha, que é chamada de pilha Leclanche ou pilha seca, é o sal amoniacal. Para ser tecnicamente certo, vocês, alunos, devem fazer uma distinção entre o termo pilha ou célula e bateria. Uma pilha ou célula é uma unidade constituída por um polo positivo e um polo negativo separado por um eletrólito. Quando você liga várias células junto para obter um valor desejado de tensão, você tem uma bateria. Preste atenção, hein? Uma pilha ou célula é uma unidade constituída por um polo positivo e um polo negativo separado por um eletrólito. Agora, quando você liga várias células junto para obter um valor desejado de tensão, você tem uma bateria. Todas as pilhas e bateria podem ser incluídas em duas categorias: aquela que podem ser recarregadas e que são chamadas secundária, e aquelas que não podem ser recarregadas e que são chamadas primária. Secundária, recarregada. Primária, não pode ser recarregadas. Pilha seca são usadas em lanterna, isto é, pilha Leclanche, que são pilhas primárias. Por quê? Porque não podem ser recarregadas. Você pode ter visto publicidade de aparelho que podem recarregar estas pilhas ou bateria. Recarregar uma bateria ou pilha durante um certo período de tempo significa que você reverte a ação química da bateria ou da pilha durante um certo período de tempo. Observe bem, reverte a ação química. O processo de recarga de uma bateria consiste em forçar o fluxo de uma corrente através da bateria numa direção oposta ao seu fluxo normal. A ação química pilha seca não pode ser revertida. Portanto, esses componentes não podem de fato ser carregados. Na figura ao lado,
Observe com atenção esta outra figura. Nela mostramos a construção de uma pilha alcalina. As pilhas alcalinas são frequentemente do mesmo tipo de invólucro que a pilha de Lancaster e podem ser usadas em muitas aplicações, onde são usadas pilha seca. Preste atenção, hein? As pilhas alcalinas, elas são frequentemente do mesmo tipo de invólucro que as pilhas Lancaster ou pilha seca e podem ser usadas em muitas aplicações onde são usadas pilha seca. Exemplo disso são os rádios transistorizados e muitos outros aparelhos. Uma vez que a pilha alcalina é uma pilha secundária, podem ser recarregadas e proporcionar vida mais longa que uma pilha seca comum. Pode ser realmente recarregada, apesar de que, em alguns casos, o preço de uma pilha nova é tão baixo que não vale a pena perder tempo em recarregá-la. A bateria, que é usada para dar partida num automóvel, é outro exemplo de uma bateria secundária. Inclui certos números de células secundárias ligadas juntas. No caso de uma bateria de 6 volts, 3 células são usadas. No caso de uma bateria de 12 volts, são usadas 6 células. São chamadas chumbo ácido. Por quê? Porque os polos são feitos de chumbo e o eletrólito é feito de uma solução de ácido sulfúrico e água. As baterias de automóvel são capazes de fornecer uma quantidade enorme de potência durante um curto período de tempo. De fato, como fonte de energia portátil, não existe nada melhor que uma bateria. A bateria, ela permite dar partida ao motor de um automóvel. Uma vez que o motor funcione, você poderia realmente dispensar a bateria. O gerador do carro desenvolve bastante a eletricidade para operar todos os equipamentos no automóvel. Assim, a função mais importante da bateria no automóvel é dar a partida ao motor. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, pessoal, até a próxima.